2 dias antes da aproximação máxima do 3I Atlas. Coincidência demais para alguns. Dos 18 mil empregados da agência, 83% perderam acesso a seus sistemas e não puderam sequer baixar dados das sondas marcianas. As imagens da câmera HiRISE, do Mars Reconnaissance Orbiter, capazes de registrar detalhes de até 30 metros na superfície do planeta, permanecem trancadas em servidores inacessíveis. Enquanto isso, as missões lunares Artemis continuaram como prioridade presidencial, mantendo cerca de 3 mil funcionários. Em outras palavras, a NASA concentrou recursos em um retorno à Lua, algo já feito, e deixou de lado a investigação de um visitante cósmico único que pode ter viajado milhões de anos para chegar até nós. O governo justificou o colapso institucional como resultado de disputas orçamentárias, mas os números e o momento em que tudo ocorreu sugerem uma história bem diferente. Esse bloqueio está custando aos contribuintes cerca de 2 bilhões de dólares por semana em perda de produtividade. Enquanto isso, os dados que estamos perdendo sobre o 3I Atlas poderiam responder a questões fundamentais sobre o nosso lugar no universo. A deputada Ana Paulina Luna tem sido uma das poucas autoridades a fazer perguntas sérias sobre o momento desse fechamento, chegando até a contatar pesquisadores diretamente sobre possíveis sondas ou tecnologias associadas a esse objeto. Deixe-me pintar o cenário do que estamos enfrentando aqui. O 3I Atlas não é um cometa comum. Quando astrônomos o detectaram pela primeira vez em 1º de julho de 2025, usando o telescópio Atlas no Chile, notaram algo estranho imediatamente. Sua trajetória está alinhada em apenas 5 graus do plano da eclíptica do nosso sistema solar, o disco plano onde orbitam todos os planetas. As chances de um objeto interestelar aleatório se alinhar tão perfeitamente são menores que 1 em 1.000. Mas fica ainda mais bizarro. A direção de chegada do objeto está a apenas 9 graus do ponto onde detectamos o famoso sinal WOW em 1977. Aquele poderoso pulso de rádio que alguns cientistas acreditavam poder ser uma transmissão alienígena. Antes que alguém acuse de teoria da conspiração, esses são dados reais de observatórios legítimos, publicados em artigos revisados por pares. Os próprios cientistas chamam esses fenômenos de anomalias, que talvez permaneçam sem explicação para sempre. A sonda ExoMars Trace Gas Orbiter, da Agência Espacial Europeia, ESA, conseguiu capturar imagens em 3 de outubro, mostrando o 3I Atlas como uma bola difusa de luz com cerca de 1.100 km de diâmetro. Não o núcleo sólido, mas a nuvem luminosa ao seu redor. Isso é 10 vezes menor do que o telescópio Hubble observou da Terra, sugerindo que o objeto tem camadas, como uma cebola, com diferentes densidades a diferentes distâncias do núcleo. E é aqui que a ciência fica realmente interessante. Quando a luz reflete em cometas comuns, ela se comporta de forma previsível, mas o 3I Atlas apresenta o que os cientistas chamam de polarização negativa extrema, algo nunca visto antes. A medição foi de 2,67% em um ângulo de fase de 6,4 graus, enquanto todos os cometas conhecidos mostram valores entre 1,5% e 0,5%. Esse objeto literalmente sai das nossas tabelas. Observando a partir da Namíbia, Gerald Raymond e Michael Yeager capturaram uma das últimas imagens terrestres nítidas do objeto em 25 de setembro. Ele brilhava com uma luz verde fantasmagórica e invisível a olho nu, mas sem cauda cometária típica, algo esperado a essa distância do Sol. Em vez disso, exibiu o que os astrônomos chamam de anticauda, um feixe estreito de luz apontando para o Sol, e não para longe dele. É como ver fumaça subindo ao contrário, fluindo para baixo em vez de para cima. Os cálculos de massa tornam tudo ainda mais intrigante. Com base em sua trajetória e no mínimo efeito de empurrão causado por sua própria sublimação de gases, cientistas estimam que o objeto pesa pelo menos 33 bilhões de toneladas, o equivalente aproximado ao topo do Monte Everest. Para um cometa, isso é absurdamente denso.
Isso sugere que ele pode ser composto de materiais incomuns, talvez até metais processados ou elementos pesados não vistos em cometas típicos. O fechamento do governo paralisou nossa capacidade de estudar isso adequadamente. O rover Perseverance, em Marte, capturou algo em 2 de outubro, uma trilha luminosa atravessando várias imagens ao longo de 9 minutos, movendo-se na direção oposta às estrelas de fundo. Mas, sem a equipe completa da NASA para processar e verificar os dados, estamos presos a imagens granuladas e não confirmadas, que levantam mais perguntas do que respostas. Enquanto isso, o orbitador chinês Tianwen-1 e a sonda Hope dos Emirados Árabes Unidos continuam observando ativamente o 3I Atlas. Eles não foram afetados pelo fechamento do governo norte-americano e estão coletando dados que os cientistas americanos não conseguem acessar, podendo fazer descobertas que deveriam ser nossas. A ironia é gritante. Gastamos os 2,7 bilhões de dólares na missão Perseverance, e agora não podemos nem baixar seus dados durante uma das observações mais importantes que ela poderia realizar. Alguns cientistas estão tentando contornar o problema de forma criativa. Cientistas cidadãos têm baixado dados brutos de servidores públicos antes que saiam do ar, criando uma rede informal de preservação e análise do que conseguiram salvar antes do apagão. Foram eles, e não os canais oficiais da NASA, que identificaram a trilha anômala nas imagens do Perseverance, e o fechamento não poderia ter vindo em pior momento por outro motivo. Em 25 de setembro, uma ejeção de massa coronal do Sol atingiu diretamente o 3I Atlas. Esse jato de partículas carregadas deveria ter afetado drasticamente qualquer cometa comum, quebrando sua cauda ou provocando fragmentação visível. Mas as observações de 27 de setembro e 2 de outubro mostraram nenhuma alteração significativa, mais uma anomalia que desafia nossos modelos. Enquanto o 3I Atlas avança rumo ao ponto mais próximo do Sol, marcado para 29 de outubro, ele deve alcançar impressionantes 245 mil quilômetros por hora. A essa velocidade, e tão perto do calor solar, seria de se esperar que o objeto liberasse jatos de gás ou até se desintegrasse. Muitos cientistas acreditam que ele não resistirá à travessia. Mas, se sobreviver, estaremos diante de mais um enigma cósmico. A sonda europeia JUICE deverá observá-lo em novembro, porém os dados só chegarão à Terra em fevereiro de 2026, já que o Sol interromperá as comunicações. Quando isso acontecer, o 3I Atlas já terá desaparecido novamente no espaço interestelar, em uma rota e velocidade que nenhuma nave humana poderia acompanhar. Esse episódio escancara nossas prioridades. Enquanto bilhões de